Vamos falar de dengue agora? Falar de dengue, o Galego tem feito aqui uma campanha contra os sujões aí na cidade de Teresina. Não suje a cidade, não deixe espaços para acumular água e o mosquito da dengue. Temos dito isso aqui todos os dias, mesmo assim os casos avançam. E nós vamos saber por quê. Está em estado de alerta o Brasil com os números que foram divulgados. Só aqui no Piauí foram mais de 500 casos. Deixa eu falar aqui com o Clebson Lustosa, está ao vivo e traz informações para nós no Jornal do Piauí. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você, para o Galego e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. É isso mesmo, Joelson, recentemente o Ministério da Saúde fez um chamamento, um alerta aí para a situação dos estados brasileiros diante desse aumento desses casos de dengue. Nos últimos anos, tanto o Ministério como as secretarias estaduais de saúde, municipais espalhadas pelo Brasil, têm feito várias campanhas mostrando para a população a respeito dos perigos do Aedes aegypti, como as pessoas podem estar se prevenindo, se protegendo, mas ainda é muito grande os casos de dengue no país. A população ainda não entendeu os perigos que o mosquito Aedes aegypti pode trazer para as crianças, para os idosos, até para uma pessoa adulta. A população, infelizmente, ainda continua com a guarda baixa. Só para a gente ter uma noção de dados de 2019 com 2018, a gente observa que o Piauí ele deu uma reduzida, mas ainda é grande o número de pessoas com dengue. Só para a gente ter uma noção, em 2019, de janeiro até março, já foram notificados, registrados 559 casos suspeitos de dengue no Piauí. Comparado com 2018, Joelson, o mesmo período também, a gente observa que deu uma diminuída. No ano passado foram 667 casos, mas 2019 ainda tem muita gente com casos suspeitos de dengue. Em relação à chikungunya, esse ano já tem aí 71 casos suspeitos. No ano passado, no mesmo período, a gente tem um registro aí de 194 casos. Quando se fala em Zika no Piauí, de janeiro a março desse ano, a gente já tem 4 casos suspeitos em relação ao ano passado, que tínhamos 12 também nesse mesmo período. Como eu falei, a gente observa que teve uma redução tanto de dengue, chikungunya e zika vírus, mas a gente observa que ainda é muito grande o número de pessoas com casos suspeitos de dengue, ou seja, a população tem que tomar cuidado. E para falar ainda a respeito desse assunto, continuando falando a respeito desse assunto, a gente conversa a partir de agora com o médico Atêncio Queiroga. Doutor, quando a gente fala dessas 3 doenças, dengue, zika e chikungunya, a população parece que ainda não entendeu o perigo que essas doenças trazem e a população precisa tomar cuidado. Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Na realidade, são 3 doenças transmitidas por um vetor, no caso do Aedes aegypti. Então, para se combater esse vetor, que é o mosquito transmissor dessas 3 principais doenças, a gente tem que tomar cuidado, vários tipos de cuidados, principalmente em casa, né? Condicionar bem o lixo, deixar sempre o quintal limpo, tomar todos os cuidados com higiene, né? Tomar cuidado para não ter a água paralisada dentro de nossa residência, principalmente. São cuidados simples que podem salvar vidas, porque o mosquito em si é o vetor. Para essa doença ser manifestada na população, tem que ter a presença do vetor. Então, no final do período das chuvas, esse vetor aparece com mais facilidade, porque as larvas eclodem, os mosquitos aumentam a proliferação e, juntamente com essa proliferação do vetor das doenças, aparecem essas 3 famigeradas doenças causadas pelo mosquito. Geralmente, os sintomas, doutor, dessas 3 doenças são parecidos? Sim, são parecidos, né? A gente tem que lembrar que Zika é responsável pela presença das microcefalias, se for atingidos gestantes, né? A chikungunya é uma doença que causa prostração crônica, dores articulares, perdas de movimentos. E a dengue é uma doença que se manifesta com dor, febre alta e prostração, que pode evoluir por umas formas graves, causando até mesmo a morte se não for tratada adequadamente. Pessoas, por exemplo, que já tiveram chikungunya, mesmo depois que elas conseguiram ficar curadas da doença, elas carregam sequelas pelo resto da vida. Sim. São doenças consideradas crônicas, né? São dores articulares crônicas, que causam até mesmo impossibilidade da pessoa voltar ao mercado de trabalho.
Geralmente, quando as pessoas observam os primeiros sinais de qualquer doença dessa, a orientação é procurar um médico. As primeiras 24 horas de febre geralmente devem ser tratadas em casa, com antitérmicos, medidas de suporte, repouso e hidratar bem, principalmente as crianças menores e os idosos. Doutor, como é que está a situação hoje dos hospitais de Teresina, pelo menos os que o senhor atende? Tem se observado a presença maior de pessoas dando entrada no hospital com alguma dessas doenças? Nesse período, essas doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti sempre aparecem, né? Mas esse ano a gente não vê tanta incidência de dengue como vimos no ano passado. O que a gente vê mais nessa época do ano são as infecções respiratórias, como bronquite, bronquiolites e as gastrointestinais virais, né? As diarreias, vômitos, febre alta, dor abdominal. Ok, doutor, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista. Tá aí, Joelson, como a gente falou, realmente, comparado com 2018, a gente observa que teve uma redução tanto nos casos de dengue, chikungunya e zika, mas quando se fala em dengue, a gente observa que de janeiro a março desse ano ainda é muito grande os casos suspeitos da doença, porque são mais de 500 casos. Como o doutor falou, comparado com o ano passado, teve essa redução, mas ainda é muito grande e a população não pode baixar a guarda. Eu volto com você.